Boa noite a todos. Boa noite. Então, uma alegria poder vir aqui nessa noite, conhecê-los, né? Eu ando por vários locais e não conhecia esse cantinho de luz aqui, então fiquei muito feliz, né? Sobretudo por encontrar e conseguir chegar no horário, que nosso trânsito é tão desafiador que a gente às vezes, né, tem essas inquietações iniciais, né, e sempre pedindo muito amparo para poder chegar e realizar a tarefa. Na noite de hoje eu preparei um tema que me parece necessário e sempre atual. Gostaria de trocar algumas ideias com você sobre a família. Tudo bem? É um tema interessante? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a família do ponto de vista como um instrumento de evolução espiritual. Nós sabemos que reencarnamos na Terra para vivermos muitos desafios. E a vida em família é um grande desafio. E é um dos melhores instrumentos que nós temos de evolução quando entendemos que ela é de fato um instrumento. Quando entendemos que os desafios que vivemos na vida servem para nos burilar, servem para lapidar as nossas, digamos assim, qualidades, as nossas virtudes que por alguma razão estão escondidas dentro de nós. E no convívio aqui e ali, com pessoas muitas vezes diferentes, né? Com um temperamento diferente, com uma personalidade diferente, nós vamos sendo convidados a nos movimentarmos, a sairmos, né, do nosso modo habitual de ser, para, na convivência, irmos aprendendo outras formas de comportamento e de relação. E aí então que entra a oportunidade que nós temos de crescer, de avançarmos, de evoluir. Então, nos diz Hermès Dufault que a família é realmente um instrumento fantástico para a nossa evolução, mas que evoluir é um processo gradativo e que exige da nossa parte o quê? Dedicação. E muitas vezes a gente acredita, que basta o passar dos anos, as décadas, para que a gente possa evoluir. Só que isso não acontece assim, no estralar de dedos. De fato, é um processo que exige o quê? Dedicação da nossa parte, entendendo o que é que eu vim fazer aqui. Qual é o meu propósito de vida? A grande maioria de nós ainda não descobriu o seu propósito de vida. E algumas décadas já se passaram. Mas então, como este instrumento está tão pertinho e ao nosso alcance, ele merece uma reflexão. Então é importante nós sabermos por que é que estamos envolvidos com essas pessoas. Por que é que reencarnamos nessa família? Entendendo que a família é a união de espíritos que se reúnem em função de laços kármicos ou em função das afinidades. E não é muito difícil nós observarmos quando somos afins de um familiar, quando temos ali um carinho, um entrosamento, uma conexão fluida, e não é difícil também de identificar quais são os nossos parentes, quais são os nossos familiares, que nós teremos que ter um trabalho de dedicação maior, para que o meu coração possa encontrar aquele coração, para que a minha alma possa se afinizar com aquela alma. Eu tenho certeza, que na família de vocês não é diferente da minha, em termos de, digamos assim, de carisma. Vamos falar usar essa expressão. Existe uma diversidade de carismas muito grande, E então a reencarnação ela tem essa oportunidade de ir nos esclarecendo. A doutrina espírita, quando traz esse pilar importante que é a reencarnação, nos livra muito de um sentimento de culpa que às vezes pode permear o nosso coração. Como que eu não vou amar o meu irmão? Como que eu não consigo ter um amor incondicional pelo filho ou pela filha? Por que que eu não tenho afinidade com aquela irmã
com aquele parente que é tão querido de tantos outros, mas que não consegui ainda, né, sentir isso no meu coração. E aí é que entra então, né, os laços kármicos, explicando. São espíritos que já se reencontraram antes e que por alguma razão retornam à Terra numa condição próxima, né, para não favorecer as escapadas, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente acaba desistindo de algumas pessoas. Na família fica bem mais difícil isso, porque o laço consanguíneo ele tem essa função, né, de nos manter perto, para que a gente possa então desenvolver um outro laço, que é o afetivo, sobretudo com estes espíritos que nós ainda não conseguimos a conexão de coração para coração. Então tem um conceito de família que eu gostaria de compartilhar. Nós sabemos dentro da doutrina espírita, né, que a família remonta, né, à história da humanidade. As nossas relações sociais sempre foram permeadas pelo convívio com outros pares. Isso desde que, né, desde os primatas, vamos dizer assim, vivendo em bandos, depois descendo das árvores e convivendo, né, nos seus clãs, nos seus núcleos, nas suas tribos, sempre em contato com alguém, nunca isolados. Isso está querendo nos dizer alguma coisa, né? Que essa reunião é importante, inclusive para a manutenção da sobrevivência da espécie, né? Então, ela realmente remonta o tempo, atravessa o tempo para nos auxiliar no nosso processo de evolução e na preservação da espécie humana. Olha que tarefa bonita que a família tem. Isso nós entendemos, né? Estudando doutrinas, os mais diversos autores, as obras básicas. E o ano passado houve uma atualização do dicionário. E aí tem um conceito muito interessante que abriu, né, essa possibilidade de reflexão. Porque aí o dicionário diz o seguinte, que a família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si relação solidária. Dialogando com o que nós entendemos que é família, né? Pessoas que se reúnem para, através de uma relação de afeto, né, desenvolver virtudes, entre elas a solidariedade, né? Que isso é o movimento que se faz quando nós vivemos no coletivo, que se torne uma rede de solidariedade para que a gente consiga atravessar os desafios desta vida. Então, de fato, ela é um grande instrumento pedagógico, né? Pedagogia divina, que sabe muito melhor do que todos nós o que cada um precisa para o seu processo de evolução e com quem é que nós precisamos curar o nosso coração. E aí vai reunindo esses elementos. Mas é claro que em algum momento nós também podemos participar disso. Tem uma fala do Chico Xavier que eu anotei aqui para não perder de vista e poder compartilhar com vocês. Chico Xavier dizia que nós já havíamos vivido muitas vezes e estávamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Quando ele falava em termos de família, ele dizia isso. Nós estamos com as pessoas certas para resolvermos, então, os nossos problemas e ajustar o coração. Então, o que ele está falando? Do afeto. Que este reencontro passa pelo ajuste dos sentimentos. E aí uma frase dele muito conhecida, quando ele diz, na reencarnação ninguém erra de endereço. Então nós nascemos exatamente com os elementos, com os pares, com os espíritos que precisávamos para o nosso processo de cura e de evolução. E aí existe um outro livro que se chama Vida e Sexo, onde o autor espiritual Emmanuel, né, através de Chico Xavier, na sua psicografia, diz que geralmente quem vai planejar o nosso reencarne, a nossa existência, somos nós mesmos.
Então, antes do nascimento, nós fizemos um projeto reencarnatório, que é assessorado por benfeitores que conhecem a nossa história de vida, a nossa trajetória e que fazem parte da nossa família espiritual, que há muito tempo, né, acompanham o nosso processo de evolução. Então nós planejamos, a grande maioria de nós, salvo algumas exceções, planeja a sua vinda para a Terra. Aí depois a gente chega aqui, passa um tempo, né, fica pensando onde é que eu estava com a cabeça, né, que fui colocando essas coisinhas aqui pelo caminho. De vez em quando eu fico me perguntando, viu? Mas confiando, né, nos sábios acima de mim, que tem muito mais visão de todo o meu caminho, de toda, né, a linha de tempo aí do meu espírito. Então, e a gente segue em frente. Mas de vez em quando nós nos questionamos, sim, né? Para que determinadas experiências que são vividas? Não é por quê, né? Porque o porquê ele nos acomoda. Eu pego a resposta e tenho aquilo como uma justificativa, me sento e tudo bem. O para quê não? Para quê vai nos exigir um movimento de ação, de modificação, sobretudo, naquele contexto, naquela relação, naquela situação, né? Então, quando ele nos diz que ninguém erra de endereço, é porque está tudo certo. Só que o nosso trabalho é entender exatamente onde eu preciso evoluir na convivência com as pessoas que eu escolhi antes de reencarnar. Então nós não somos vítimas, né? Aliás, a doutrina espírita esclarece lindamente que nós não somos vítimas e que não existem vítimas na Terra. Nós estamos aqui acertando o passo. Isso é muito importante. Então não existe o acaso. Para tudo há uma explicação. E eu que trouxe aqui para dividir com vocês uma fábula, porque eu acredito que as fábulas nos fazem entender muitos conceitos, né, de uma maneira muito simples. Por isso, né, nosso mestre Jesus usava as parábolas. Ele era um exímio contador de histórias que fazia com que as pessoas pudessem refletir a partir, né, da experiência cotidiana. Um excelente educador de almas, de corações, de consciências, contando narrativas que prendiam a atenção. E de lá para cá, né, muitos pensadores entenderam a maneira simbólica e até mesmo envolvente de uma fábula para tocar o nosso coração. E eu compartilho uma que eu imagino que muitos de vocês já conhecem, para que a gente possa refletir ainda mais essas relações familiares. E a fábula começa assim: durante uma era glacial, quando parte do globo terrestre estava coberto pelo gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, aqueciam-se mutuamente naquele inverno tenebroso. Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que ofereciam calor, o calor vital para a manutenção de suas vidas. Então, todos afastaram-se, feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se por não suportarem por mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Mas essa não foi a melhor solução, porque separados logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal forma que unidos, cada qual conservava certa distância do outro, mas suficiente para conviver sem ferir, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se
sobreviveram e resistiram à grande e longa era glacial. O que essa fábula tem a ver com a nossa vida em família? Vamos pensar. Faz algum sentido para vocês? Conseguimos encaixar nesse tema de família, instrumento de evolução espiritual? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, nós somos como estes porcos espinhos, que viemos atravessando milênios, com dificuldade de apararmos, de vez em quando, esses espinhos, para que ele não fira aquele que está perto de mim. Para que a gente possa encaixar, apesar das diferenças, fazer uma conexão, conviver, crescer, se melhorar. Então vamos observar como é que nós estamos lidando com os nossos espinhos. Porque é muito fácil a gente dizer, olha, você me espetou, vá parar o seu espinho. Não é assim? Não é mais fácil às vezes, a gente olhar para a imperfeição alheia? No entanto, nós não fizemos um olhar crítico voltado para os nossos espinhos, ou seja, para as imperfeições que carregamos na alma e que naquela convivência que é tão próxima, tão íntima, tão cotidiana, muitas vezes ele está afiadíssimo e causando algum tipo de dor. Então, na fábula houve um distanciamento. E na vida às vezes há um distanciamento. Muitas vezes nós nos mudamos de casa, mudamos de bairro, de cidade, de estado, inclusive de país. E tudo bem a mudança, cada um tem livre-arbítrio. Mas vai chegar um determinado momento, se não nesta, em uma outra encarnação, nós vamos ter que voltar a juntar esses espinhos para que eles possam aprender um com o outro o encaixe perfeito, porque é possível esse encaixe, a partir do respeito, a partir da compaixão, da alteridade, compreendendo as diferenças que cada um carrega na sua alma. Então precisamos nos analisar. Muitas vezes o elemento encrenqueiro da família não é o outro, sou eu. Muitas vezes aquele que faz o rebuliço não é o outro, sou eu. Mas nós, como temos uma tendência a projetarmos, a olharmos muito mais para fora do que para dentro, é claro que nós vamos dizer que é o outro, que é uma pessoa difícil, que é isso, aquilo e aquele outro. E os nossos espinhos nós não passamos em revista, nós não analisamos ao final do dia, como sugere Santo Agostinho. Então, que essa fábula possa nos servir de lição, compreendendo que a família é isso, ela é um instrumento que pode ajudar no nosso processo de evolução, desde que eu tenha este olhar aberto e não como um problema, não me identificando muitas vezes e me distanciando, porque pode ser sim, e nós sabemos que as diferenças existem, e que às vezes um elemento é muito diferente realmente de todo o seu núcleo, de todo o seu clã familiar, mas ele solicita vir ali por alguma razão. E intuitivamente, quando nós nos colocamos para ouvir a intuição, nós conseguimos muitas vezes compreender, matar a charada. Agora entendi por que eu estou aqui. Então nós vamos encontrar elementos assim, que vão aflorar os nossos espinhos, porque o porco espinho, quando ele se sente ameaçado, o que acontece com seus espinhos? Eles se armam, não é? E nós também nos armamos muitas vezes, com a palavra, com a agressividade, com o distanciamento, com o isolamento, com o silêncio, com a hostilidade, enfim. Nós também, muitas vezes, colocamos os nossos espinhos para fora. Numa tentativa, nós sabemos, de nos protegermos. Toda agressividade, a hostilidade é um mecanismo de defesa da nossa alma, que está tentando se proteger de alguma dor. Mas é muito melhor a gente encarar a dor do que agredir o outro. É muito melhor nós compreendermos por que é que estamos reagindo
em vez de estarmos agindo num processo muito diferente, né? Que é de convivência e de relações harmoniosas, porque isso é possível. Então, as pessoas que convivem conosco ali têm essa tarefa de fazer aflorar sentimentos que serão positivos se eu for um espírito afim, e sentimentos que eu preciso trabalhar em mim se ainda tem alguma coisa para ser curado com aquela alma. Vocês já se perguntaram no dia a dia, né, qual é o aprendizado, qual é a cura que vocês vieram fazer com determinados elementos das suas famílias, com determinados parentes, mais próximos, não tão próximos assim? Já se questionaram? Sim ou não? Esse silêncio é sim ou é não? Sim? Já se questionaram o que é que vieram curar naquela relação com uma pessoa que é extremamente desafiadora? Ou quando eu sou o desafio daquela pessoa? Porque, como eu disse, a gente precisa se olhar, né? Porque às vezes é complicado viver com a gente, não é? Tem dias que nem eu mesmo me aguento, sabe? Então eu digo, olha, não deve ser fácil. A gente precisa fazer essa crítica. Tem dias que assim, nem eu estou me aguentando. Para quem está no dia a dia, né? Digo, multiplica esse negócio aí. Então a gente precisa se perguntar. E aí tem aí, para ajudá-los nessa reflexão, alguns questionamentos. Eu só vou questionar, não vou trazer resposta nenhuma, porque isso está em cada consciência e coração aqui. Mas já se perguntaram por que é que nasceram nesta encarnação, né, vieram para a Terra através deste pai e desta mãe? Para quê? Não é por quê, gente, né? Eu já expliquei por que não é por quê. Para que este pai e esta mãe nesta existência? Vamos pensar. Outra perguntinha para nossa reflexão. Para que nasci filho único, filha única? Qual é o projeto de evolução aí que eu combinei antes de reencarnar? Vamos nos questionar e ao mesmo tempo encontrar essa resposta. Pode ser que ela seja um roteiro de evolução. Para que nasci com estes irmãos? Pode ser que eu não tenha nascido assim, né? Digamos que filha única e tenha tido X irmãos. Para que estes irmãos com essas características de personalidade? Qual é o processo de cura que tem que ser feito nesta relação ou então comigo? O que eu preciso aprender na convivência com um irmão ou uma irmã com essa característica de personalidade aqui? Vocês já se perguntaram? Não. Pelas carinhas, não. Não? Sim ou não? Não. Sim. Um sim por aí eu ouvi. Né? Quem aqui é filho único? Não. Olha, para quê? Vai se perguntando. Né? Para quê? Quem teve aí uma penca de irmãos? Quantos, assim? 9. Ó, 9 já é uma penca mesmo. Não é? Outro dia eu fui no lugar 16. Digo, uau. Senhor, misericórdia, né? 16. Para que então eu renasço numa família numerosa? Já pensou aquela pessoa que não gosta de conviver com ninguém, não gosta de dividir nada? Gosta de ficar sozinha lá no quarto, aí vem numa família numerosa, será que vai conseguir? Vai ser convidada a convivência, não tem jeito, porque com 16 irmãos, com 9, pensa bem, né? O convite para conviver, para interagir, para se curar é imenso. 16 oportunidades ainda, né? Pai e mãe e outros agregados que às vezes vão surgindo na família. Oportunidade de burilar o que dentro da minha alma. Isso a gente precisa ir se questionando. Tá? Por que muitos nascem órfãos? Né? Se alguém aqui está nessa condição, para que eu nasci órfão? Né? Para que não pude ter o colo, o aconchego dos meus pais na infância? Né? Ou então, para que
fui abandonado na infância? O que a minha alma precisa curar? Qual é o aprendizado? Vocês viram que belo instrumento de evolução é a família? Porque ela nos abre infinitas possibilidades de questionamento, que muitas vezes a gente não se fez, não se tocou. Para que sou filho ou filha adotiva, adotivo? Já se questionaram? Tem filho adotivo aí? Para quê? E aí é bom fazer um parêntese, né? Já que falamos de projeto reencarnatório, todos nós que reencarnamos na Terra fomos adotados. Então nós somos adotados, né? Por estes pais que concordaram em nos receber. Sabe esses processos de adoção que a gente observa nos fóruns? Na vara de infância? Processo muito próximo acontece no mundo espiritual, porque nós precisamos nos aproximar daqueles que irão nos receber. E alguns, assim, estão loucos para nos receber, né? Dando saltos de alegria. Ai, que bom que eu serei a sua mãe da próxima vez. Mas outros não querem nem ouvir falar da gente, né? E aí precisa de toda uma aproximação. Digo, mas a Simone de novo? Meu Deus, não, de jeito nenhum. E nós temos vários casos na literatura espírita falando, né? Da movimentação, de todo um trabalho dos bastidores espirituais e da reencarnação, às vezes para convencer um pai, para convencer uma mãe, de que é a hora, é a oportunidade de acolher aquele espírito como filho, como filha. Eu tenho certeza que vocês já leram coisas parecidas nos grupos de estudos, né? Ou na literatura. Outro dia eu estava lendo o caso de Sigismundo, né? Que é um clássico dentro da doutrina espírita, falando de todo aquele convencimento que se precisou fazer, né? Para que o pai recebesse aquele coração, aquela alma que era, né, um inimigo dele do passado. Então nós somos todos adotivos, né? Pelo ponto de vista reencarnacionista. Para chegar na Terra a gente passou por um processo. E isso explica muito a questão dos laços de afeto. Haverá mães e filhas que terão uma conexão fantástica e outras não. Outras serão estranhas dentro de uma mesma casa. Haverá conexões muito bacanas entre o pai e filhos, e outros serão também estranhos dentro de uma mesma casa, em função disso que nós colocamos aqui, da nossa bagagem, da nossa experiência anterior com aqueles espíritos. Para que com estes filhos, né? A gente falou dos pais, de irmãos, mas para que, né? Aqueles que têm filhos, né? Por que esses filhos aqui? Com essas características de personalidade. O que a minha alma é convidada a aprender e curar? Com este aqui que tem esse temperamento, com este outro que tem esse temperamento, com aquele outro e assim por diante. Porque não é igual a relação. E a gente ouve muito as mães dizer assim, né, que a mãe adora romantizar a maternidade, né? Eu amo igual, né? Não existe isso. Quando a gente compreende o que é reencarnação, o que são laços de afeto, as diversidades dos carismas, a gente sabe que as relações são únicas, sui generis, então você não ama igual. Você pode ter uma intensidade muito parecida de sentimento. E intensidade é uma coisa. Isso tem que estar muito claro. Mas a relação é diferente. Porque nós somos únicos. E isso ajuda a eliminar muita culpa por aí. Muita culpa. E facilitando as relações. Um outro questionamento para a gente não se estender muito. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto de perguntar. Para que sou caçula? Que eu sou caçula, né? Lá em casa eu sou a caçulinha. Será que é bom ser caçula ou mais velho? O que vocês acham? Caçula, né?
Quem aqui é o irmão mais velho? Que os irmãos mais velhos são meio ressentidos, né? Eu confesso que eu conheço um monte de ressentido aí, né? A caçulinha aparentemente parece que é muito bom ser, né? Mas para cada um tem um aprendizado. Então será que é melhor ser uma coisa ou outra? Vai depender do que é que eu vim curar aqui. Que exercício a minha alma veio fazer aqui. E eu já sei porque é que eu solicitei vir caçula neste clã familiar. O meu aprendizado está ligado a um aprendizado que eles também precisam fazer. Então, combinamos, todo mundo, mais os mentores, que eu viria numa posição diferente dessa vez. Mas, e o do meio, que é sempre esquecido, eu já ia esquecendo também. Quem é que é filho do meio aí? Para que a gente nasce filho do meio? Qual é o aprendizado? Já pararam para pensar? Sim ou não? Já tem a resposta aí? Nunca tinham se perguntado? Nós chegamos numa posição estratégica na família, não foi ao acaso, vai você, já que está arrumadinha, está prontinho, vai você antes de mim. Não é assim. Tem uma programação que está ligada ao meu crescimento, à minha cura e à cura daqueles ali também. Então, para quê? Muitas vezes a gente chega, então, como primogênito na família, o casal está se ajustando, não tem nem onde morar, faz um puxadinho no fundo da sogra, não é assim? Estou contando histórias que eu conheço, não estou inventando nada. A pessoa nem passou num concurso ainda, não tem uma estabilidade, aí chega o primogênito. Aí todo mundo tem que dar jeito de arrumar roupa para aquela criança, né? Aí o do meio, o pai já passou no concurso, a mãe também já está trabalhando, já construíram uma casinha, né? Já a estabilidade já está mais interessante. Aí o caçula chega, né? A família já melhorou um pouquinho. Mas pode ser que não também, né? Pode ser que a família estivesse afortunada e depois, quando chegou o caçula, perdeu tudo. Então, cada um tem um momento específico para chegar na Terra. Isso é muito interessante. Aí a gente compreende que não existe injustiça, né? Nós não podemos esquecer da justiça divina. Então, deve haver um porquê. Por que será que o meu irmão teve todos os brinquedos novos e o caçula vai herdando só o que estraga? Quando é que caçula ganha roupa nova? Me contem aí. Eu de caçula entendo. Quando é que caçula ganha roupa nova? Natal e aniversário. E olhe lá. Em geral, o que o bichinho faz? Ele vai herdando as roupas dos outros irmãos. Não é assim? Então, assim, não é tão bom ser caçula. Vamos pensar, né? Os irmãos mais velhos ressentidos aí, né? Mas, vamos pensar, o irmão mais velho precisa aprender a se posicionar. Então, ele vem muitas vezes para trabalhar a liderança. O caçula também, porque todo mundo já conseguiu ali o seu território, ele está chegando. Então, há movimentos internos que a gente precisa fazer numa ou noutra posição. O do meio é a mesma coisa, né? Porque aí o mais velho é o queridinho da mãe. O caçula é a queridinha da avó. Não é assim? Aí o do meio não é queridinho de ninguém. Precisa o quê? Ter autoconfiança, autoamor, autoestima. Essa certeza de que o amor que ele tem por ele mesmo é suficiente e está tudo certo. Então, quantas coisas nós somos desafiados na convivência com a família, a gente nem tinha parado para pensar. Aí fica reclamando, né? De vez em quando não se faz reuniõezinha de família e não tem aquela choradeira, te lembra, né, fulana, que você não sei... de vez em quando isso rola lá em casa também. Mas aí a gente diz assim, não tenho nada com isso. Podia ter pedido para vir caçula e ter convencido a galera lá do departamento a vir como caçula. Então não tem lábia, não é um problema meu. Na próxima vem como caçula. E assim por diante. Então aprendizado constante o tempo inteiro. Né? Para que nasci gêmeo com outro? Porque pode acontecer.
Nós sabemos as relações. Há muitos estudos sobre os gêmeos. Espíritos afins, mas não tão afins assim também. Já pensou uma criatura extremamente narcisista? Aí tem uma cópia igual a ela transitando pelo mundo? Olha a oportunidade de cura para este ser. Mas às vezes o amor é tão intenso, a conexão é tão forte. Olha, eu vou junto para te ajudar, porque o teu desafio vai ser grande e eu vou coladinho, nós vamos dividir tudo, desde o líquido amniótico, e eu vou estar lá contigo. E aí serão grandes parceiros, grandes parceiras, como a gente vê por aí. A conexão, às vezes, desses irmãos é fantástica. Então, sempre tem um motivo, sempre tem uma relação. Para que o esposo, a esposa, para que a sogra, o sogro, para que aquela nora querida, e assim por diante. Então, nós temos que observar tantas oportunidades de crescimento, não é problema. Vamos mudar o foco. Então, família não é problema. Família é oportunidade de cura. Quando eu compreendo isso, o fardo fica o quê? Mais leve. Porque eu mudei o foco. Estou olhando o que eu começo a fuçar e a procurar o que eu preciso curar. E tiro o meu olhar de cima do outro, que às vezes é tão crítico, tão carregado de julgamento, e passo a me enxergar. Poderíamos falar aí a noite toda sobre família, um assunto que particularmente eu gosto muito. Nós precisamos cuidar da família, base da nossa sociedade, e isso não é uma frase feita, não. Se nós não cuidarmos do núcleo familiar, como é que vai ficar o nosso planeta? Se o micro não funciona, o macro não vai funcionar nunca. Isso é uma questão de lógica. Então nós precisamos cuidar da nossa família. Se cada um cuidar da sua família, nós teremos um bairro em equilíbrio nas relações. Daqui a pouco teremos uma cidade, um estado, um país e o planeta, atingindo esse equilíbrio fantástico que todos nós estamos em busca. Vou concluir com a Madre Teresa de Calcutá. E poderia ficar falando outras tantas coisas aqui para vocês, mas eu acho que já tem material suficiente para reflexão. E ela nos diz o seguinte: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Então, nessa era aí de tecnologia, a gente manda beijinho para todo mundo no Brasil inteiro. E até fora do Brasil, não é assim? Emotions, mensagens lindíssimas. Aí passa por um familiar no corredor, não dá bom dia. Isso está registrado lá na nossa fichinha, viu? Que todo mundo tem uma fichinha, está registrado lá, para a gente pensar. Então não é fácil amar os que estão perto, mas é possível. Daí a bênção da reencarnação, que permite os reencontros. Que a gente possa aproveitar estes reencontros que estão acontecendo agora. Agradeço a atenção e desejo que vocês possam aparar seus espinhos, que eu também vou aparando os meus devagarinho. Que Deus abençoe a todos.